Capítulo 8. Eles viraram a primeira esquina, Karen segurando o ombro dele com sua fria e suada mão. E o cientista estava uma curva mais adiante, uns bons 100 metros de distância. Steve viu seu avental branco, que depois desapareceu, seus passos se distanciando. Oh, ótimo. Perdido numa maldita caverna labirinto porque o Doutor Estranho tem tarefas para cumprir. Karen soltou um baixo som de agonia, fazendo Steve sentir o frio nó em seu estômago apertar. Seu medo de ficar perdido não é nada se comparado ao que sentia por Karen. Ela estava pendurada cada vez mais sobre ele, os pés dela arrastando no chão. David, John, Rebecca, por favor, sejam rápidos. Não deixe Karen piorar. Ele a colocou mais perto com pressa, em alcançar Kirnes. Exceto por conhecer Rebecca, esse foi o pior dia da vida dele. Ele tem estado no Stars por 1 ano e meio, e já esteve em situações perigosas. Elas nem chegam perto do que ele tem passado nas poucas horas desde que foi atirado do barco. Monstros do mar, zumbi com armas e agora Karen, perdendo a consciência, podendo virar uma dessas coisas. Estamos tão perto de sair daqui e ainda pode ser tarde demais. Ao alcançar a curva no túnel, Steve não podia mais ouvir os passos de Kirnes. Ele apareceu na esquina, achando que deveria pedir para o doutor esperar, para não ir muito longe, e parou frio. Kirneson estava parado a 2 metros, segurando uma 25 semiautomática. Ele se aproximou e pressionou fortemente o cano da arma no estômago de Steve. Tirou sua bereta do coldre e depois recuou. O doutor andou para um dos lados, agora segurando ambas as armas, e acenou para Steve ficar para a sua frente. Você virá para o laboratório, Kirneson disse, ou eu te mato. Nós sabemos o que você fez aqui, Steve disse. Nós sabemos tudo sobre os malditos Trisquards. Nós sabemos sobre o T-Vírus. E se você quiser sair daqui sem você virar ao laboratório, eu te mato. Repetiu Kirneson. Oh, meu Deus. Você virá ao laboratório ou eu te mato. Ele repetiu e ergueu as armas, a centímetros da cabeça abaixada de Karen. Steve sabia que ela podia estar morrendo, que ela tinha uma boa chance de perder para o vírus e se tornar uma daquelas coisas violentas e insanas. Mas eu tenho que protegê-la. Se eu matá-la para me salvar, ou se não houver uma chance de curá-la. Steve não iria. Não podia fazer isso, mesmo se significasse perder a sua própria vida. Segurando Karen, ele deu um passo à frente do doutor e começou a andar. Tempo suficiente se passou. Se os intrusos tivessem feito o que deveriam fazer, eles teriam se separado, uns indo para o lado errado e outros para o caminho do bom doutor de volta para o laboratório. Se Alan falhar, ele pelo menos deixou os intrusos encurralados. De qualquer jeito, era uma questão de tempo. Griffith digitou no painel de controle da jaula dos MA-7S, pensando em como seria divertido ver os olhares nos rostos deles. A luz vermelha mudou para verde, significando que o portão estava completamente aberto. Sem problemas, ele supôs. Desde que eles morram. O túnel não parecia terminar. Toda vez que fazia uma curva, Rebecca esperava ver uma porta fechada, com um aparelho ao lado para o cartão que David tinha. Enquanto as luzes penduradas iam para o outro trecho do túnel cada vez mais vazio e monótono, ela parou de querer ver a porta. Um sinal bastava. Uma seta. Uma seta na parede, um rabisco escrito, qualquer coisa que fizesse o suspense deles acabar. Enganadas por um cientista da Umbrella. Patético. Kirneson era estranho.
estava definitivamente aterrorizado, no ponto de histeria. Será que ele se confundiu por causa do pânico? Ou mostrou a passagem errada? Ou o laboratório estava bem mais escondido do que eles esperavam? Ou ele mandou nós para uma armadilha, uma caverna sem saída, algo perigoso que nos mantinha ocupado enquanto ele fazia algo para Karen e Steve? O pensamento a deixou mais assustada. Karen estava doente. Ela não conseguia se defender. E Steve? Oh não, Steve. Steve está bem. Beleza. Ele pode pegar Karen num piscar de olhos. Perdão. Ele pode pegar Kirneson num piscar de olhos. Exceto que Karen esteja com ele. O ritmo da corrida diminuiu. David e John respiravam forte, com expressões de exaustão em seus rostos. David ergueu a mão parando-os. Eu não acho que esse seja o caminho, ele disse. Nós já deveríamos ter visto algo. E o pedaço de papel dizia sudoeste, leste. Eu não tenho certeza, mas eu acho que depois da última curva, nós já estamos indo para o oeste. Eu não sei para onde nós estamos indo, mas eu sei que o Kirneson falou besteira. O cara trabalha para a Umbrella, por Deus, John disse. Eu concordo, Rebecca disse. Eu acho que deveríamos voltar. Nós temos que ir para o laboratório rápido. Eu só acho. Crack. Eles congelaram, olhando um para o outro. De um lugar do túnel adiante, algo metálico foi removido. O laboratório, Rebecca disse, esperançosa. Isso pode... Um baixo e estranho som a interrompeu. Não era nada do que ela já tinha ouvido. Era um uivo de cachorro combinado com um estranho assobio e o choro de bebê recém-nascido. Era solitário, surgindo, calando através do túnel, finalmente transformando-se em um grito de terror. Depois se juntou a outros. Corram! David disse, mirando sua arma na vazia passagem à frente. Ele esperou os dois se virarem para depois segui-los. Rebecca sentiu uma incrível dose de adrenalina passar pelo seu corpo, que a mandava correr pelo túnel, para fugir dos sons. John estava à sua frente, podendo ouvir os passos de David logo atrás. Os uivos ficaram mais altos, e Rebecca pôde sentir as pedras vibrarem sob seus pés. Os pesados passos das coisas estavam se aproximando. Próxima curva! David gritou. E assim que eles alcançaram o fim do trecho, onde o túnel virava, Rebecca olhou em volta, erguendo a arma e mirando para a última curva que fizeram. John e David fizeram o mesmo. 20 metros da passagem vazia, preenchidas com os ensurdecedores choros dos perseguidores. 8:30. Assim que o primeiro pôde ser visto, os três atiraram. Balas perfuraram a criatura que Rebecca achava ser um leão. Depois um lagarto gigante. Depois um cachorro. Ela pegou um pequeno lance da impossível criatura. As pupilas de gato, a cabeça de cobra gigante e a aberta boca cheia de baba e dentes afiados. Um agachado e poderoso corpo, cor de areia e grossas patas dianteiras, avançaram a incrível velocidade. Assim que as balas iam de encontro à pele da criatura, apareceu logo outra atrás. E as balas acertaram o primeiro, derrubando-o de seus pés com garras. Balançando para trás, enquanto os espirros de sangue manchavam a parede do túnel, e balançando a cabeça, gritando ferozmente, a coisa se lançou para cima deles novamente. Oh, merda! Rebecca puxava o gatilho 4, 5, 6 vezes, sua mente gritando tão alto quanto os dois animais monstruosos que corriam. 8, 9, 10, e o primeiro foi ao chão. Mas ainda tinha um segundo, e agora um terceiro, descendo o túnel. E na bereta só tinha mais 15 balas. Nós vamos morrer aqui! David recuou, atrás da linha de fogo. Um clipe vazio veio ao chão, e então ele já estava mirando e atirando de novo. Rebecca contou sua última bala e recuou, rezando para que ela pudesse fazer algo tão rápido quanto David. E viu que o terceiro animal estava recuando, seu peito jorrando de vermelho. Ele caiu numa poça de sangue que fez e lá ficou.
Nada de túnel, nada no túnel se mexeu, mas devia ter ouvido dois vindo. Seus choros continuaram ecoando pelo túnel, mas estava fora da visão, como se soubesse o que aconteceu aos seus irmãos. Vamos, David disse, ainda mirando para a curva. Eles deram a volta e começaram a ir, ouvindo os uivos das criaturas híbridas. Griffith saiu rapidamente de perto da porta ao ouvir a chave na fechadura. Não queria estar muito perto do que Alan possa ter trazido. Ele já tinha Truman preparado caso houvesse movimentos súbitos. Mas quando ele viu o jovem homem e sua passiva colega entrarem no laboratório, Griffith duvidou de que teria problemas. O que é isso? Algumas bebidas ou um ferimento? Griffith sorriu. Esperando ele falar ou ela se mexer, seu coração estava cheio de bom humor. Fazia tanto tempo desde a última vez em que falou com alguém capaz de responder por si só. Atrás dele, Alan fechou a porta e ficou parado, segurando as duas armas no estranho casal. O jovem homem deu uma olhada no laboratório, seu escuro olhar fixado na ampla janela da câmara de ar. A cabeça da mulher estava baixada, rolando contra o seu peito. Ele tinha o natural bronzeamento hispânico, ou talvez de alguém da Índia. Não muito alto, mas robusto bastante. O olhar do rapaz finalmente alcançou Griffith, curioso e não tão assustado como Griffith queria. Vamos cuidar disso. Aonde nós estamos? O jovem perguntou. Você está no laboratório de pesquisa química a aproximadamente 20 metros da superfície de Caliban Cove. Griffith respondeu. Interessante, não? Aqueles hábeis projetistas construíram um laboratório dentro de um labirinto. Ou um labirinto em volta de um laboratório. Eu esqueci de... Você é Truman? Interrompeu o jovem. Tão delicados, Griffith pensou, sorrindo de novo, balançando a cabeça. Não, o Dr. Truman é esse gordo de pé ao seu lado. Meu nome é Nicholas Griffith, e você deve ser... Antes que o jovem pudesse falar, a mulher ergueu a cabeça, uma pálida face olhando em volta, paralisada pela fome. Uma infectada, Griffith pensou. Truman, pegue ela e a segure. Griffith disse rapidamente. Ele não queria danificar o bom espécie. Assim que Truman agarrou a mulher, o jovem homem resistiu, empurrando Lois. Griffith sentiu um pulso de agonia. Alan, bata nele! O Dr. Kirneson ergueu a mão e acertou a parte de trás da sua cabeça. Ele parou de resistir o suficiente para Truman tirar a mulher de seu poder. Ela se foi, Griffith disse, imaginando por que alguém na Terra iria querer segurar uma infectada. Olhe para ela. Você não pode ver que ela não é mais humana? Ela é um dos bonecos de Birkin. Um dos famintos pateticamente alterados. Um zumbi. A unidade de um Trisquard sem treinamento. Enquanto Griffith falava, uma fascinante mudança de acontecimentos ocorreu. A mulher se contorceu em volta de Truman e de um rápido movimento mordeu os lábios de Lois. Ela arrancou um grosso e ensanguentado pedaço da sua bochecha e mastigou com entusiasmo. Karen, oh meu Deus, não! O jovem falou. Por mais preocupado que ele parecia, ele não se mexeu para fazer alguma coisa. E nem Lois. O doutor permaneceu calmo, com o sangue escorrendo pelo rosto. Olhe para isso, Griffith disse. Nenhuma careta, dor ou emoção. Sorria, Lois. Truman sorriu, mas mesmo enquanto a mulher ia para cima dele de novo, tentando morder seu proeminente lábio inferior. Com um molhado e rasgante som, o lábio foi arrancado, expondo um sorriso ainda maior, e o sangue ficou jorrando. A mulher mastigou. E Truman pensou, incrível, absolutamente de tirar o fôlego. O jovem rapaz estava tremendo. Ele não parecia estar gostando do que via, e Griffith percebeu que ele não iria. Ela deve ter sido uma amiga dele.
Alan, pegue o nosso rapaz e segure-o bem forte. Ele não resistiu, traumatizado com o que via. A mulher pegou outro pedaço da bochecha de Lois, que sorriu deficientemente, provavelmente por causa do trauma muscular. Mesmo querendo continuar olhando, Griffith tinha algo para ser feito. Os amigos do rapaz podem ter derrubado os MA-7S. Griffith andou para a estante e pegou uma seringa milimetrada, tocando um dos lados com o dedo. Ele virou para a quieta visita, pensando se deveria contar o seu plano para pegar os outros invasores. Não é só isso que os vilões fazem em filmes? Ele considerou isso por um momento. Depois decidiu. Ele sempre viu isso como uma bobagem. Ele estava longe de ser um vilão. Eles é que eram. Foi eles que invadiram o seu território, ameaçando seus planos de criar a paz mundial. Não havia dúvidas sobre quem eram os malfeitores naquela história. O jovem ainda assistia à bizarra cena. Cara engolia o nariz de Truman. Andando rapidamente, Griffith inseriu a agulha no braço do jovem e apertou o êmbolo. Só depois ele reagiu, seu olhar chocado voltando-se para Griffith, se debatendo e contorcendo. Os braços de Alan pareciam inflexíveis, mas conseguiam conter o pânico. Griffith sorriu. Relaxa. Daqui a pouco você não sentirá mais nada. Devagar demais. Eles voltaram na direção da câmera, com as criaturas seguindo cuidadosamente para não serem vistas, cantando terríveis músicas. John sentiu os minutos se passarem, minutos que já podem ter custado a vida de Karen, minutos no qual Steve pode estar lutando para sobreviver. Venham, seus merdas, nós estamos bem aqui, comida de graça, venham! Eles tentaram gritar, tentaram atirar e sapatear, e as criaturas não morderam a risca. David tentou enganá-las se escondendo na esquina do túnel, e quando os lagartos gigantes apareceram, os três pularam e começaram a correr. Começaram a atirar. John acertou um deles, dando para perceber que eram só dois, mas ambos se protegeram antes que algum dano sério pudesse acontecer. Traiçoeiros desgraçados, John reclamou pela 20ª vez. O que eles estão esperando? Nem Rebecca nem David responderam. As criaturas estavam esperando eles andarem. Depois de uma eternidade, eles ouviram o familiar som da cavernosa câmara o qual deixaram. As ondas abafadas e as fortes vibrações do mar. Graças a Deus, Rebecca pensou. Quando chegarmos na abertura, cubram o túnel, David disse. Eu vou correr e vocês atirem nele. Não, você atira melhor do que eu. Eu corro mais rápido. Eu que deveria fazer isso, Rebecca disse. Eles estavam chegando. John olhou para David e viu fazendo a sua decisão e decidiu. Certo, corro o mais rápido que puder para as escadas dos faróis. Nós cuidaremos deles. Entendido. É só dizer quando, Rebecca disse. Outro passo, e eles foram circundados pelo espaço aberto. John rapidamente ficou entre o túnel o qual viera e o outro lado. Ele viu David se posicionar. Rebecca de pé na boca da passagem. Vai! Rebecca virou e correu a toda velocidade. E John se preparou, ouvindo a aproximação dos ruídos. Agora! David gritou. E ambos pularam na passagem atirando. Crack, 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 crack. Os monstros estavam a menos de 6 metros e a pesada munição os atingiu. Ótimo. Buracos ensanguentados aparecendo em sua elástica pele, sangue espirrando violentamente. Os uivos desapareceram. Os uivos desapareceram sobre os tiros antes das coisas répteis chegarem perto da abertura. E os dois estranhos corpos caíram no irregular chão. Assim que pararam de atirar, Rebecca voltou para a câmara, seus olhos expressando urgência. Vamos, David disse. E então os três entraram no túnel, o qual Kirneson desapareceu. E John finalmente deixou o medo entrar. Karen, esteja bem. Por favor, não me deixe
Não deixe nada que aconteça a ela, Lopes. O túnel dobrava angulosamente para baixo, e os três viraram com ele. John jurou a si mesmo que se eles estiverem bem, se ainda restasse tempo para Karen, se eles pudessem sair de lá vivos, ele daria qualquer coisa. O meu carro, a minha casa, o meu dinheiro. Eu não vou mais transar com ninguém até casar. Não era o suficiente. Mas ele sacrificaria qualquer coisa a qualquer custo. O túnel virava novamente, ainda descendo. Eles fizeram a curva e viram um grupo de portas, uma pequena passagem entre a interna e a externa, uma gigante e iluminada sala atrás. Steve estava encostado na moldura da porta, segurando a sua bereta, sua pálida face vazia. Steve, o que é que aconteceu? O que? David disse. Mas o olhar do rosto de Steve, ao vê-lo se aproximarem, estava terrivelmente vazia, e fazendo-os pararem de andar. Enquanto sua mente tentava negar isso, o coração de John se encheu de um horrível sentimento de perda. Karen está morta, Steve disse suavemente. Depois virou-se e entrou na sala. Oh, não! Rebecca sentiu um profundo sentimento de tristeza ao olhar para Steve. John e David sentiram o mesmo, quietos ao lado. O vazio rosto de Steve lhes disse o que devia ter acontecido. Pobre Karen. E Steve, como deve ter sido isso? Eles acharam o laboratório tarde demais. Ela olhou para o leitor de cartão próximo à porta enquanto entraram na barreira dupla, sentindo um horrível senso de futilidade no porquê disso. Eles vieram em busca de informações, mas resolveram testes. Karen se infectou e agora Steve também. Mas Kirneson, Truman! Ela passou pela segunda porta, impressionada. O laboratório era imenso. Estantes cheias de equipamentos, mesas de altas pilhas de papel. Mas foi a porta do outro lado que a chamou a atenção. Para o grosso vidro reforçado na porta. Era uma câmara de ar. A porta de dentro estava aberta. Atrás da segunda porta fechada, a água escura do oceano fluía, bolhas subindo. O laboratório estava debaixo d'água. A segunda coisa que ela percebeu foi o sangue, um abundante rastro vermelho cruzando o chão de concreto em respingos e poças, terminando num borrão arrastado. David deve ter movido um corpo. Oh, Deus! Não da Karen! Steve andou para a câmara de ar, virando-se, parecendo estar esperando eles cruzarem a sala. Rebecca foi em sua direção. John e David vinham atrás dela, quietos, olhando a vasta sala. Quando atrás deles, a porta se fechou. Eles viraram e viram Kirneson segurando uma semi-automática, uma 25, apontada para eles, sem expressão no rosto. Larguem as armas! A voz, baixa e calma, era de Steve. Rebecca olhou para ele, que apontava sua arma para eles, sua face tão vazia quanto a de Kirneson. Agora, perto da câmara de ar, ela viu o corpo no chão. Era o corpo de Karen. Sua branca face estava suja de sangue. Um buraco escuro em seu olho esquerdo deveria estar também. Oh, meu Deus! O que está acontecendo aqui? David andou na sua direção, segurando sua arma normalmente, confusão e descrença em sua voz. Steve, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Larguem as suas armas, Steve repetiu. Sua voz não tinha emoção. John não se segurou e gritou. O que você fez? Ele se virou e atirou em Kirneson. A bala perfurou violentamente sua têmpora esquerda e Kirneson foi ao chão. Bum! O segundo tiro veio da bereta de Steve, acertando a parte de trás das costas de John. Sangue jorrou pelo buraco enquanto ele se virava, assustando. Rebecca viu o escuro fluido escorrendo de sua boca, confusão em seus olhos, e John caiu no chão de cimento, não se mexendo mais. Tudo aconteceu em segundos. Larguem as armas, Steve disse calmamente, apontando sua semi-automática para Rebecca. Por um momento, Rebecca não pôde fazer nada. Ela olhou para Steve com horror, incapaz de entender o que foi que aconteceu. Desarmar, David disse, soltando a sua arma no chão. Rebecca fez o mesmo. Recuem, Steve disse,
ainda apontando a sua arma para ela. Faça o que ele diz, David disse. Eles recuaram devagar. Rebecca sem tirar os olhos do rosto de Steve, que agora era só uma máscara usada por um zumbi, pensou Rebecca. Eles pararam perto de uma mesa, olhando Steve recolher as suas armas. A mente de Rebecca girando com mais do que um terror e perda. Um zumbi que podia falar e andar como um homem, como Kynasson, como Steve. Como foi que isso aconteceu? Pensou Rebecca. Assim que Steve retornou, uma prazerosa voz masculina surgiu no canto da sala, de trás da mesa. Tudo acabado então. Meu Deus, que tragédia grega. A voz foi seguida por uma aparição. Um homem magro de cabelos acidentados se levantou e contornou a mesa, movendo-se para ficar ao lado de Steve. Ele devia ter 50 e poucos anos, seu cabelo longo o bastante para tocar o colar de seu avental. Sua face exibindo um radiante sorriso. Eu vou repetir minhas instruções em benefício dos nossos convidados, o homem disse felizmente. Se algum deles fizer movimentos bruscos, atire. Rebecca sabia quem era ele. Sabia de que não estava errado. Dr. Griffith, ela disse seriamente. Griffith levantou uma sobrancelha, parecendo entretido. A minha reputação me precede, como você sabe. Eu já ouvi falar sobre você, ela disse. Ou Nicholas Dunner, que seja. Seu sorriso ficou mais aberto. Tudo no passado, ele disse, balançando a mão no ar. E você nunca mais terá a chance de contar isso para alguém. Eu estou com medo. Seu sorriso murchou, começando a falar friamente. Vocês me atrasaram bastante. Eu estou cansado desse jogo e acredito que seu bom e jovem homem vai matá-los. Ele se iluminou de repente e Rebecca viu a maldade em seus olhos, a completa loucura. Agora eu penso nisso. Por que mais bagunça? Steve, diga aos seus amigos para entrarem na câmara de ar, por gentileza. Steve manteve sua arma apontada para o coração dela. Entre na câmara de ar, ele disse calmamente. Antes que David pudesse dar um passo, Rebecca começou a falar rapidamente. Foi o T-Vírus. Você usou como plataforma para o que quer que seja. Eu sei que você foi o responsável pelo aumento do tempo de ampliação, mas isso é algo novo. É algo que a Umbrella não sabe. É uma mutagene com uma função da membrana instantânea, não é? Griffith arregalou os olhos. Steve, espere. O que você sabe sobre a fusão da membrana, garotinha? Eu sei que você a aperfeiçoou. Eu sei que foi você que criou uma rápida fusão de vírus que aparentemente infecta o tecido cerebral em menos de 1 hora. Em menos de 10 minutos, Griffith disse, seu comportamento sorridente mudando para de um fanático, seus lábios sendo apertados pelos dentes. Esses animais burros e ridículos do T-Vírus. Birkin pode ter consciência, mas o resto de vocês são tolos, brincando com seus jogos de guerra enquanto eu criava um milagre. Ele se virou apontando para a fila de brilhantes tanques de oxigênio próximo à porta da entrada. Vocês sabem o que é aquilo? Vocês sabem que eu sintetizei? Paz. Paz e liberdade para toda a espécie humana. David sentiu seu coração bater mais forte, seu corpo suando frio. Griffith passando na frente deles agora. Tenho o suficiente da minha criação naqueles tanques para infectar bilhões em menos de 24 horas. Eu encontrei a resposta para as patéticas e egoístas pessoas em que os humanos se tornaram. Quando eu der o meu presente para o vento, o mundo se tornará livre de novo. Ele será renascido, um simples e bonito lugar para toda criatura, grande ou pequena, sobreviver pelos seus instintos. Você está louco? David disse, mesmo sabendo que Griffith poderia matá-los. Você está fora de si. Por isso meu time está morto.
Ele quer transformar o mundo em coisas como Kirneson ou Steve, David pensou. Griffith se dirigiu para David. E você está morto. Você não vai estar aqui quando o meu milagre abençoar esta terra. Eu o deprivo do meu presente a vocês dois. Quando o sol nascer amanhã haverá paz, e nenhum de vocês jamais conhecerá um mundo segundo ela. Ele olhou para Steve. Ponham-os na câmara de ar, agora. Steve ergueu a arma de novo, indo na direção da abertura, onde o corpo sem vida de Karen estava caído no chão ensanguentado. Ele está fora de alcance. Não dá para pegar a arma a tempo. Steve, agora! Mate-o, se não forem. David e Rebecca cruzaram a comporta. David tinha que fazer algo, ou o mundo seria infectado pelo sonho desse maníaco psicótico. Steve fechou a comporta. Eles estavam presos. Griffith estava furioso, temendo com ódio enquanto a porta se fechava. Eles não viraram. Eles não entenderam nada. Ele olhou para Steve. Ponham-os na câmara de ar agora. Steve ergueu a arma de novo, indo na direção da abertura, onde o corpo sem vida de Karen estava caindo no chão ensanguentado. Ele está fora de alcance. Não dá para pegar a arma a tempo. David pensou. Steve, agora! Mate-o, se não forem. David e Rebecca cruzaram a comporta. David tinha que fazer algo, ou o mundo seria infectado pelo sonho desse maníaco psicótico. Steve fechou a comporta. Eles estavam presos. Griffith estava furioso, tremendo com ódio enquanto a comporta se fechava. Eles não viram. Eles não entenderam nada? Ele olhou para o jovem Steve, a raiva tendendo a levá-lo à loucura, fazê-lo vomitar, fazê-lo matar. Ponha essa arma na sua cara feia e puxe o gatilho. Morra, morra! Steve ergueu a arma. Rebecca gritou, batendo os punhos na grossa porta de metal. Não, não, não! Bum! O barulho do tiro calou os gritos dela. Steve caiu na base da porta, impiedosamente fora de visão. Ele estava morto. Não era mais o Steve. David pensou. Jesus! David falou também. E Rebecca levantou os olhos, vendo o olhar selvagem e cruel de Griffith. E de repente, ele sorriu, um brilhante e triunfante sorriso. Rebecca olhou nos olhos azuis dele e percebeu que nunca o odiou de verdade. Seu desgraçado miserável! Ele lhes contou seu plano, mas naquele segundo, o pensamento era grande demais para ela medir. Tudo o que ela conseguia pensar era que ele tinha matado Karen e Steve, e John, e agora tinha matado Steve. E ela não queria mais nada além de destruí-lo. Griffith foi para o painel ao lado da porta e começou a apertar os botões, ainda sorrindo. Houve um pesado clec vindo do chão gelado, e a água começou a entrar, drenada pelas frias e escuras águas do mar, que pressionava a comporta externa. A câmara de ar era grande bastante para ela e David ficarem longe do corpo ensanguentado de Karen. A água estava avermelhando, vindo de uma abertura escondida, cobrindo os pés e os dedos de Karen. 1 minuto, talvez, pensou David. No laboratório, Griffith estava apoiado em uma das mesas na frente deles, braços cruzados e olhando. Atrás dele, um cenário de morte. Kirneson, John e os cilindros de metal cheios do mal de Griffith. Nós temos que fazer alguma coisa. Rebecca virou para David desesperada, rezando para que ele tivesse algum plano. Mas só viu resignação e dor nos olhos dele, enquanto olhava o corpo de Karen. David! Eu sinto muito, ele disse. É tudo culpa minha. As mãos de Karen estavam flutuando, seu curto cabelo louro boiando ao lado do seu rosto. Rebecca agarrou o trinco da porta em vão. A água fria entrou em seus sapatos. Sobre seus pés estava a escuridão.
Se eu não tivesse sido tão egoísta. Eu sinto muito. Perdão. Se eu não tivesse sido tão egoísta. Rebeca, eu sinto muito. Você tem que acreditar que eu nunca... No ápice da histeria, ela agarrou os ombros dele gritando. Tá bom, eu sei que você é um idiota, mas Griffith, vai soltar aquele vírus. Milhões de pessoas vão morrer. Por um segundo, ela agarrou, achou que ele não tinha escutado, e então seus olhos afiaram. Ele olhou rapidamente para o pequeno compartimento, e ela pôde ver a sua mente pensando. Aço com portas impermeáveis, uma jaula do outro lado da porta externa, com aqueles tubarões, 2 metros de altura. A água fria nos joelhos, os braços e a cabeça de Karen flutuando. As portas são de aço. As janelas têm 2 polegadas de espessura. Se a comporta externa abrir, já está a jaula. Ele fechou os olhos dela, e os seus com frustração e raiva, e balançou a cabeça. Ela soltou seus braços, começando a tremer de frio. David se aproximou e colocou seus braços em volta dela. Sorte sua de me conhecer, ele disse, esfregando os braços de Rebeca assim que os dentes dela começaram a trepidar. Assim que a água alcançava suas coxas, assim que a mão de Karen encostava em sua perna. Sorte, Karen. O coração de Rebeca passou a funcionar em meia batida. David segurou fortemente, desejando 1 milhão de coisas, sabendo que era tarde demais para eles. Ele viu Griffith, que ainda olhava, sorridente. Assassino! De repente, Rebeca estirou contra o seu peito. Ela o empurrou e agarrou o corpo de Karen, seus dedos procurando freneticamente dentro do colete da mulher morta. E Rebeca riu, um brilhante e alegre sorriso. Ela estava louca? Ela ficou louca? David pensou. E tirou um escuro e redondo objeto de um dos bolsos de Karen. David viu o que era e sentiu um puro espanto ao correr em seu corpo. Ela carregava isso para dar sorte, Rebeca disse rapidamente. Está viva! David pegou aquilo. Era uma granada. E a segurou atrás das costas, seus pensamentos fluindo novamente. A água estava em sua cintura e quase no peito de Rebeca. A porta externa abre. Puxa o pino, entra na jaula e segurar com a porta fechada. Mesmo assim eles morreriam. Mas, se eles conseguissem passar para o lado de fora, eles não estariam sozinhos.